Olá, alunos do segundo ano, mais uma vez. A nossa aula de agora será de ciências. Nesta mesma segunda-feira, dia 8 de fevereiro. A nossa aula de ciências passada, nós vimos sobre natureza, sobre os elementos da natureza. Nós vimos várias coisas bem interessantes, vimos alguns cuidados. E hoje nós vamos falar sobre a preservação da natureza. Como é que nós podemos tomar algumas medidas? Quais são as medidas que nós podemos tomar para cuidar melhor da nossa natureza? E nós vamos fazer uma pequena recapitulação sobre o assunto passado. Eu já agradeço a participação de todos na aula. E eu peço agora que você faça essa recapitulação comigo. O que é que nós vamos precisar para a atividade de classe de hoje? O mesmo caderno de desenho de ciências. No mesmo caderno de desenho, é apenas esse material que nós vamos usar. Lápis de cor, lápis e borracha também, bom? Muito bem, nós falamos na aula passada sobre significados da natureza. O que é a natureza? Segundo o dicionário, em seu sentido mais amplo, a natureza equivale ao mundo natural ou ao fenômeno do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. A natureza não precisa das mãos humanas para que as plantas cresçam, por exemplo. Para que os animais nasçam, não precisa das mãos humanas. A natureza por si só, ela consegue fazer tudo isso. E qual é a importância da natureza e a relevância dela para a preservação? Nós vimos na aula passada vários elementos que fazem parte da natureza e eu coloquei inclusive alguns aqui no nosso cenário, certo? Olha eles aqui novamente. Estão aqui os nossos participantes. Nossa dona girafa voltou agora. Esse aqui é o rei da floresta. Olha ele aqui. Vamos ver se ele vai ficar. Fica aí, seu leão. Ele não quer ficar. Vamos ver agora aqui. Vamos ver? Fica aí, seu leão. Tem outro também. Esse daqui não está querendo ficar. Vamos ver se ela fica agora. É o nosso réptil. Quem será? Quem será? Quem lembra qual foi o réptil que eu mostrei na aula passada? Foi a nossa dona tartaruga, ou também muito conhecida como jabuti quando for terrestre. Quando for animal marinho, aí é tartaruga. Quando for terrestre, é jabuti, certo? Essa aqui resolveu voar durante a aula. Vocês lembram? Foi ela, Dona Joaninha, ela resolveu voar, mas ela voltou para a nossa aula. Vamos deixá-la aqui. O outro também foi este aqui. Seu elefante vai ficar aqui. E também o nosso outro participante foi o senhor sapo, o anfíbio. Vamos deixar os nossos participantes na aula de hoje aí no cenário. E por que a natureza ela é tão importante para nós seres vivos? Foi isso que nós vimos. A natureza ela possui uma importância essencial na vida dos seres vivos. Sim, é muito importante a natureza para nós que somos seres vivos e para eles também que são seres vivos. Principalmente para os humanos que dependem diariamente de seus inúmeros recursos. Nós vimos também na aula passada os inúmeros recursos que a natureza tem para nos ajudar, que ela nos fornece coisas que são muito úteis. Por exemplo, nós vimos que precisamos de quê para a nossa sobrevivência? A água potável. Nós precisamos de água diariamente. Todo dia nós precisamos beber bastante água para que o nosso corpo possa funcionar bem. E também os animais fazem parte da natureza, assim como os alimentos. Os alimentos, eles também são da natureza, são naturais e eles nos ajudam, eles fornecem a energia que este corpo precisa para funcionar. Eu dei o exemplo, inclusive, de um carro. O carro, ele é um objeto, ele é um veículo
que necessita de combustível para funcionar. E que combustível é esse? É comum que seja a gasolina, podendo ser outros também. O mais comum é a gasolina. Sem a gasolina, o carro vai andar? Não, não vai. Ele vai ficar lá parado, pois ele necessita desse combustível para funcionar. E com os seres humanos é da mesma forma. Porém, nós não vamos beber gasolina? Claro, nós somos seres vivos e nós precisamos de outras coisas para nos fornecer energia, que são o nosso combustível. O nosso combustível, nós ganhamos energia através dos alimentos, e os alimentos naturais são aqueles que mais fazem bem ao nosso corpo. Quais são esses elementos naturais? Esses alimentos naturais são as frutas, as verduras e os legumes, incluindo também as raízes. Você sabia que nós também comemos algumas raízes de plantas? Pois é, quais são elas? Tem a macaxeira, o inhame, batata doce, batata inglesa, a cenoura também é uma raiz e elas são alimentos naturais que fornecem energia para o nosso corpo. A gente precisa comer arroz com feijão, precisa também comer as carnes, para aqueles que comem carne. E precisamos das frutas, verduras e legumes. E outra coisa que também faz parte da natureza, que é um outro recurso natural, é o oxigênio. Inclusive, eu fiz até com vocês um exercício de respiração. Todo mundo está lembrado qual foi esse exercício de respiração? Vamos fazer agora novamente. Nós vamos fazer 3 vezes, certo? Puxa o ar pelo nariz com a boca fechada e solta o ar pela boca. Vamos fazer 3 vezes, certo? Conta comigo. É 1, é 2, é 3. Muito bem, obrigada pela sua participação. Esse exercício de respirar fundo, ele traz oxigênio para o nosso cérebro, para que ele funcione bem. Faz muito bem também para os nossos pulmões. Além do oxigênio, tem o clima e o solo fértil, que ele é responsável pelo plantio. Nós colocamos lá a sementinha na terra, no solo fértil, e essa sementinha ela vai germinar, vai virar uma planta e depois de um tempo essa planta dará seus frutos. Existem plantas que não dão frutos? Sim, existem. Mas a maioria das plantas, a maioria das árvores, elas fornecem os frutos e esses frutos eles servem de alimento e de remédio também. No nosso dia a dia, os recursos naturais são muito importantes e eles são necessários para o desenvolvimento e equilíbrio destes seres vivos. Por isso, movimentos e projetos são criados ao redor do mundo para alertar as pessoas quanto ao mau uso dos recursos naturais. Utilizar a água de maneira responsável é uma responsabilidade de todo mundo. Economizar a água, economizar a energia elétrica e o cuidado com o lixo, esses serão algumas coisas que nós veremos também. A natureza e o seu conceito de vida. A palavra natureza existe definição do fenômeno de vida, que para muitos biólogos é tudo aquilo que cresce e se desenvolve sem intervenção humana, sem a necessidade das mãos das pessoas, causando uma oposição entre o natural e o artificial. Os elementos essenciais da natureza são aqueles que têm capacidade de organização, metabolismo, crescimento, adaptação, resposta a estímulos e também a reprodução. O que compõe a natureza, além dos seres humanos, ela é composta também por fungos, bactérias, os protistas e o reino das plantas. Diferente do que muitos pensam, a paisagem não é um componente da natureza. Para os estudiosos, é o resultado do nascimento e desenvolvimento dos elementos da natureza, como plantas, animais e a vida marinha também. Estes foram algumas coisas que nós vimos na aula passada sobre a natureza. E hoje nós vamos ver quais são alguns cuidados que nós precisamos ter para a preservação dessa natureza.
Nós até demos uma introdução, vimos uma introdução na aula passada, e hoje nós vamos escutar 10 dicas muito importantes para preservar o meio ambiente. Vocês lembram que eu mostrei um cartaz na aula passada? E nesse cartaz tinha o quê? Plantas, tinha o rio e tinha os animais. Tinham as rochas também. E esses animais silvestres, eles se abrigam nas florestas. E se essas florestas forem derrubadas, o que é que vai acontecer? Além de deixar o planeta Terra mais quente, os animais vão ficar sem moradia e também vão deixar de se alimentar, pois nas florestas também existem muitos animais herbívoros, aqueles que comem plantas. E se as plantinhas morrerem, como esses animais vão comer? Nós veremos agora essas 10 dicas. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. O nosso planeta Terra ele está pedindo socorro. Ele está pedindo que as pessoas parem de poluí-lo, está precisando que as pessoas parem de jogar lixo na rua, tenham mais cuidados com os recursos da natureza, pois o planeta Terra ele está sofrendo muitas coisas por causa do mau uso dos recursos naturais. Estamos observando de perto as mudanças climáticas. Você deve ter percebido que está bastante quente. Tudo isso é consequência dos maus usos dos recursos da natureza. Infelizmente, estamos sofrendo diariamente com todo o impacto negativo que as pessoas estão causando ao nosso planeta. Esse barulhinho que vocês estão escutando, sabe quem está fazendo? Belinha. Belinha, o pessoal do segundo ano está em aula, Belinha. Você está aqui. Olha ela aqui, estava fazendo barulho ali. Belinha, estamos falando sobre a natureza. E você, Belinha, faz parte da natureza porque você é um animal. Então, o pessoal do segundo ano está agora com a aula de ciências e precisamos agora de silêncio e concentração. Certo, Belinha? A Belinha está aqui só de olho na nossa aula, certo? Belinha, vamos agora continuar estudando, tá? Muito bem. Mas vamos voltar para o nosso assunto. E nós estávamos conversando sobre quais são as consequências que está acontecendo no nosso planeta por causa do mau uso, por causa dessa negligência, dessa falta de cuidado que as pessoas estão tendo com a natureza. Infelizmente, nós estamos sofrendo diariamente com o impacto de tudo isso. Fato é que não podemos só observar as mudanças. Todas as mudanças devemos buscar as melhorias. Não é apenas ver, mas buscar o que fazer para melhorar. E como uma única pessoa pode salvar o planeta Terra? Você, aluno do segundo ano, é uma pessoa dentre bilhões que fazem parte. São muitas pessoas, muita gente que mora no planeta Terra. Com uma pessoa só, você sozinho, conseguirá salvar o planeta. Você sabe que maneira você pode tomar, qual é a medida que você pode tomar. Realmente não é uma tarefa fácil. Entretanto, pequenos gestos ajudam a preservar o meio ambiente e fazer desse planeta um lugar melhor para as futuras gerações. Nós vamos ver agora 10 dicas importantes para preservar o meio ambiente. A primeira é: preserve as árvores. Não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. As árvores, elas são tão importantes para a vida dos seres vivos. A vida dos seres vivos é muito importante porque as árvores, além de elas servirem de abrigo para os animais, de remédios, de alimentos, elas nos dão sombra e fazem com que a temperatura da terra ela possa ser diminuída. Se está muito calor, isso quer dizer que muitas árvores estão sendo derrubadas. E vocês sabem para que essas árvores estão sendo derrubadas? Para fazer construções de prédios, de edifícios, de estradas, de novas casas, de lojas, enfim, de várias coisas. As árvores estão sendo derrubadas para construir casas para as pessoas. As pessoas precisam de casa para morar?
Sim, elas precisam, mas que isso não seja feito numa área que tenha várias espécies de árvores. A floresta precisa ser preservada tanto para a sobrevivência dos animais quanto a nossa, pois quanto mais árvores nós tivermos no nosso planeta, vai diminuir a temperatura. Está muito calor? Falta de árvore. Se você puder plantar árvore, melhor ainda. Se na sua casa tem árvore, melhor ainda. A temperatura vai ficar mais baixa e isso você estará ajudando a conservação do nosso planeta. É a primeira dica. Cuide bem dos recursos da água. Nunca coloque lixo em rios, nunca, lagos e outros ambientes aquáticos. E principalmente preserve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra a erosão e assoreamento. Vejam só. A gente precisa cuidar também da água. Tem alguns cuidados que nós podemos fazer na nossa casa que farão com que a água possa ser economizada. Por exemplo, lavar o carro na mangueira gasta muito mais água. Você já deve ter visto pessoas lavando o carro na mangueira. O mais adequado é encher o balde e molhar o carro, lavá-lo. Dessa forma, a pessoa vai economizar água. E se utilizar a mangueira, ela não vai ter o controle de quanta água está saindo pela mangueira. Vai fazer com que gaste muita água e a água é um recurso que está ficando cada vez mais escasso. Está chovendo menos, as barragens estão ficando secas e isso está trazendo consequências ruins para nós seres humanos, para os animais também. Então nós precisamos ter alguns cuidados. Além de lavar o carro, a calçada também com o balde, o que é que nós podemos fazer também para economizar água? Fechar a torneira enquanto você estiver escovando os dentes. Está escovando o dente? Fecha a torneira. Você pode molhar um pouquinho a sua escova, coloca lá o creme dental e começa a escovar. Fecha a torneira, escova o dente. Escova. Depois você vai abrir para poder retirar essa espuma que ficou na boca, lavar a sua escova e guardá-la. Mas enquanto estiver escovando, fecha a torneira. Outra medida também, ao tomar banho que estiver se ensaboando, fecha lá o chuveiro. Precisa fechar, assim você vai economizar água. Tem esse que eu falei também das mangueiras, ao lavar o quintal, usar os baldes. E outras medidas também é o reaproveitamento da água. Mas como assim reaproveitar a água? Na maioria das casas, elas têm a máquina de lavar roupa. E para que a máquina possa funcionar, precisa de muita água, especialmente quando o nível de água estiver alto. O que é que você pode fazer? Em vez de toda aquela água que foi lavada a roupa com o sabão ir para o esgoto, você pode reaproveitar essa água para lavar o quintal da sua casa, para lavar a calçada. E essa água também que foi usada para enxaguar a roupa, também poderá ser utilizada para lavar o quintal. E você pode usar também como água para a descarga dos banheiros. É possível sim reaproveitar, pois simplesmente a sujeira vai descer para o esgoto e essa água ela não será utilizada para banho, mas sim para a descarga. Certo, gente? Número 3. Não pesque em épocas de reprodução e obedeça as regras que indicam a quantidade de pescado permitida. Também é importante não realizar a caça ilegal. Os peixes, eles vivem nos rios e nos mares. E na época em que os peixes estão se reproduzindo, as pessoas não devem pescar para que mais peixes possam nascer e assim evitar que esse peixe possa desaparecer. É uma outra medida também que pode ser tomada. Número 4. Nunca compre animais silvestres sem registro. Ao comprar animais ilegais, você está construindo o tráfico de animais, um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar as espécies à extinção. O que é que ocorre? Você já deve ter assistido, lembrando de um desenho chamado Rio, que tinha lá uma ararinha azul, que o nome dele era Blue. Vocês estão lembrados desse desenho? Pois é.
Nesse desenho, ele fala sobre o tráfico de animais que ocorre na cidade do Rio de Janeiro. Não quer dizer que lá ocorra, isso foi uma cidade escolhida, tá? Mas aí, nesse desenho, o Blue, ele é um arara azul que era criado com todo o cuidado por uma pessoa e ele veio para o Rio de Janeiro e conheceu uma outra ararinha azul, que ela era presa, e essa outra ararinha azul que o Blue conheceu, ela vinha do tráfico de animais. Ela foi apreendida lá no ambiente natural onde ela estava, virou uma prisioneira para ser vendida. As pessoas estavam comprando, pagando caro para obter um animal silvestre dentro de sua casa. Além de estar deixando esse animal preso, ela também corria o risco de ficar doente, de adoecer e vir até a morrer. E isso faz com que os animais possam sumir, possam ser extintos, deixarem de existir, nunca mais nascer um animalzinho daquele, e além de trazer doenças para esses animais. Por isso que não devemos, hipótese alguma, comprar animais silvestres. Outra questão também relacionada aos animais é sobre a compra de animais domésticos. Algumas pessoas são contra a compra de cachorros de raça que são vendidos em pet shop, pois são muito bonitinhos, são muito fofinhos, enquanto existem vários animais que estão na rua precisando de um abrigo. Em vez de comprar um animal que foi tão caro, seria melhor adotar um que precisa também de um cuidado, um animal que foi abandonado. Para proteger a nossa natureza, para contribuir também com a melhoria da vida dos animais, o ideal seria adotar esses animais que estão em abrigos, que foram abandonados e receber os cuidados, do que comprar um animal do pet shop tão caro. Você vai receber também tanto carinho quanto. Outra também medida que pode ser tomada, é uma das principais, é cuidar bem do lixo. Como assim? Nunca jogue o lixo no chão e separar o lixo reciclável. Eu expliquei na aula passada também que o lixo não deve ser jogado no chão. Você terminou de comer um determinado alimento, pegue a embalagem, se ela for reciclável, lave, separe e coloque lá na coleta seletiva se tiver no seu bairro ou se tiver um grupo de pessoas que passam nas casas recolhendo material reciclável e assim elas vão poder fazer o descarte correto, levar para os locais que vão fazer a reciclagem. Ou também pegar o lixo que você consumiu dessa embalagem, caso ela não seja reciclável, colocar dentro da lixeira, que é o lugar adequado para colocar o lixo. O lixo nunca deve ser jogado no chão. É um dos cuidados também, o número 5. O número 6, reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível. Não só as garrafas PET, garrafas de refrigerante, aquelas caixas de leite, caixas de suco que são feitas com papelão, também podem ser recicladas. Vocês observam que as embalagens que são recicláveis, ela vem com um símbolo com 3 setas em formato de triângulo e que está indicando que aquela embalagem ela é reciclável. Pode ser vidro, plástico, papel, podendo ser também metal. Pois é, tudo isso é reciclável e com este símbolo você vai poder identificar. Tem algumas pessoas que vão passar nos bairros, dependendo de cada bairro, existe um grupo de pessoas que recolhe todo esse material e eles levam para um local adequado. Então, é importante cuidar também o lixo, reutilizar, reaproveitar todas essas coisas. As caixas e os plásticos, elas também podem ser reaproveitados para fazer brinquedos, para fazer decoração, para fazer organizadores, que você poderá separar os seus brinquedos, o material escolar, também aqueles materiais que são utilizados para costura, prendedores de cabelo, bolinhas de gude e outros brinquedos pequenos. Essas embalagens também poderão ser reaproveitadas para isso. No ano passado, eu fiz algumas aulas de arte com os meus alunos e ensinei eles a fazerem várias coisas com material reciclável. Em vez de ir para o lixo, ele virou arte e foi muito legal fazer com eles também. Nós poderemos fazer em outras aulas, tudo bem? Reduza o consumo de água, é uma outra medida, medida número 7.
nós precisamos reduzir o consumo de água. Já existem aqui no Recife, Olinda e região metropolitana o racionamento de água. Você já deve estar sabendo disso. O que está acontecendo? As barragens estão ficando secas. Por que está chovendo pouco? E por que está chovendo pouco? Poluição, desmatamento, tudo isso traz consequências. E aí faz com que tenha menos chuva e tendo menos chuva, menos água. Tendo menos água ainda nas nossas torneiras. Nós, seres vivos, precisamos de água para realizar diversas atividades no nosso dia, para a limpeza, para regar as plantas, para dar de beber aos animais. E sem água nós não sobrevivemos. Precisamos ter essa consciência de reutilizar a água quando for necessário e também reduzir o seu consumo. Evitar andar apenas de carro é uma outra medida. Os carros poluem o meio ambiente, por isso, sempre que possível, opte por deixar o carro em casa. Escolha deixar o carro em casa quando for possível. Você sempre pode optar por utilizar o transporte público de sua região, criar sistemas de caronas, andar de bicicleta ou ainda ir a pé, dependendo da distância a ser percorrida. São algumas medidas que nós podemos tomar para evitar usar o carro diariamente. E outra medida também, que é a 10ª, é compre apenas o necessário. Como assim? A dica aqui é sempre se perguntar antes de uma compra: eu realmente preciso disto? Antes de comprar alguma coisa, pare e pense: eu realmente preciso comprar esse material? Eu estou necessitando disso? É uma necessidade? É uma prioridade? Se não for prioridade, então não compre. Isso vai fazer com que nós possamos contribuir também com a melhoria do ambiente. A produção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos recursos de maneira descontrolada. Assim sendo, só consuma o necessário e só adquira produtos realmente importantes. É uma das dicas que eu dou para vocês, as 10 dicas que eu dei para vocês na nossa aula, para que nós possamos ajudar o nosso planeta Terra. Com essas medidas simples, nós poderemos sim contribuir para a melhoria do nosso meio ambiente. E como eu expliquei para vocês, a atividade de classe será realizada também no caderno de desenho. Vire a folha da outra atividade que vocês fizeram e agora você vai desenhar um dos cuidados que precisamos ter com a nossa natureza. Eu falei 10 medidas para a conservação da natureza, para a preservação da natureza. Você vai escolher uma delas, das que eu falei, você pode voltar um pouquinho no vídeo, assistir novamente e escolher uma delas. Você vai fazer um desenho bem bonito, coloquem a data também registrando e você vai colocar o anúncio dessa questão. Faça um colorido bem bonito e também não deixe de compartilhar no aplicativo, que eu fico aguardando a foto das nossas atividades de hoje, certo? Você pode responder diretamente lá na agenda que eu mando todos os dias para vocês quando tem a nossa aula e fico aguardando. Tudo bem, turma? A nossa aula de ciências ela vai encerrar por aqui. Que todos vocês tenham uma excelente semana. A semana só está começando e nós nos veremos na próxima aula. Eu fico aguardando a foto das tarefas de cada um. Um beijo para todo mundo do segundo ano, um abraço bem apertado e nós nos veremos já amanhã na próxima aula. Combinado, turma? Eu fico te esperando na próxima aula. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.